A cada minuto, o equivalente a 2 campos de futebol cheios de árvores foram desmatados na Amazônia. Foi isso que os dados do DETER, o Sistema de Alertas de Desmatamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, revelaram em relação ao mês de abril. Esse é um patamar nunca visto antes nessa época do ano, desde 2016, quando o INPE começou essa série histórica. É quase o dobro do ano passado, que era o pior registro para o mês até então. E você reparou que o pior registro havia sido em 2021 e que agora é quase o dobro do ano passado? Olha como o vice-presidente Hamilton Mourão, que até pouco tempo comandava o Conselho da Amazônia, com a tarefa de coordenar as ações de fiscalização, avaliou os dados consolidados de abril. Péssimos, horrorosos. Estamos vendo aí onde é que estamos errando. Uma informação pode ajudar a entender onde está o erro. Desde 2019, 97% das áreas em que foram constatados alertas de desmatamento não receberam ações de fiscalização. Por exemplo, os maiores focos de desmatamento ilegal agora estão no sul do Amazonas. Essa mesma região registrou enormes queimadas no segundo semestre do ano passado. No chão, o fogo se espalha rapidamente, deixando um rastro de cinzas e destruição. Nas últimas semanas, os focos de queimadas na região sul do Amazonas aumentaram significativamente. Afinal, o que o desmatamento de abril, período de chuvas na Amazônia, indica sobre o que deve ocorrer nos próximos meses? Em que medida o próprio período eleitoral pode contribuir para reduzir a fiscalização? E quais são as chances de o Brasil ser beneficiado com recursos internacionais para proteger a floresta nesse contexto? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira, que integra o projeto Um Só Planeta. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini. Fique com a gente. Márcio Astrini, os dados do DETER indicaram um recorde histórico de alertas de desmatamento na Amazônia no mês de abril, né? Conta pra gente o que exatamente foi verificado nesse mês e em que não se esperava, né? Via de regra, um grande desmatamento, considerando que é justamente esse o final do período chuvoso na região, né? Bom, o que a gente teve na Amazônia nesse mês de abril é uma péssima notícia para a floresta, mas é a realização de um trabalho árduo que o governo vem fazendo de destruir a Amazônia. Então, os recordes que a gente vem acumulando de desmatamento estão diretamente ligados à ação do governo. Para a gente ter uma ideia do tamanho da tragédia, é como se a gente perdesse a cada minuto uma área do tamanho de 2 campos de futebol, praticamente toda essa área para o crime, para a ilegalidade. Todo esse desmatamento, ele é ilegal. E o governo não atua sobre ele. Esse sistema que nós temos, que é o DETER, que exatamente emite alertas de desmatamento, para que a força policial, o IBAMA, saiba onde o crime está ocorrendo, 97% desses alertas, eles simplesmente são ignorados. O governo não vai ver o que está acontecendo e os criminosos podem agir lá livremente, sem serem atrapalhados. Abril é exatamente um mês em que ainda a gente tem chuva na Amazônia, né? Tem predominância de chuva e fica mais difícil no tempo chuvoso praticar o desmatamento, mesmo porque boa parte do desmatamento ele vem junto com as queimadas, né? Como está chovendo, muito mais difícil você tacar fogo ali na floresta. Mas já teve esse número recorde, quer dizer, nós estamos tendo número recordes, mais de 70% acima do que era normalmente verificado ou foi verificado no ano passado, no período chuvoso. Imagina quando chegar a seca, sem governo para atrapalhar esses criminosos que estão com bastante apetite de derrubar e de destruir o que vem pela frente.
Agora, Márcio, só para ser um pouco advogado do diabo aqui e não deixar dúvidas, né? A gente tem que avaliar esse dado com alguns cuidados. Primeiro, será que choveu menos em abril? E segundo, o DETER pode somar áreas que foram desmatadas em outros meses, mas que eventualmente deixaram de aparecer por causa das nuvens? Quer dizer, esse dado é realmente consistente? Pode acontecer. O satélite ele pode enxergar mais em um mês aquele desmatamento que está acontecendo, porque não enxergou nos meses passados, porque tinha muita nuvem, mas não é a desculpa de agora, porque a gente vem de números muito altos dos meses passados também, né? Tivemos vários meses que foram recorde, ou que foram praticamente empatados com o mês do ano anterior ou dos anos anteriores. Quer dizer, nós estamos acompanhando uma média muito alta de desmatamento. Entre janeiro e abril de 2022 é o ano com mais alertas de desmatamento. São 1.954 quilômetros quadrados. Para dar uma ideia da gravidade da situação, janeiro, fevereiro e abril bateram os recordes mensais. Então, mesmo que a gente tenha aí um satélite enxergando muito mais em abril do que fez em fevereiro ou março, mas fevereiro ou março também foi muito alto o índice de desmatamento. Então nós estamos aí numa rompante muito grande de destruição. No acumulado, que é desde agosto do ano passado até abril desse ano, a gente já tem 5% a mais de desmatamento do que tivemos no mesmo período do ano anterior. Então, quer dizer, o desmatamento realmente está com um fôlego muito grande ali na Amazônia. Pois é, né? O próprio vice-presidente Hamilton Mourão, que até pouquíssimo tempo comandava o chamado Conselho da Amazônia, considerou o número horrível, péssimo, né? Não, o número é extremamente grave. O Mourão, inclusive, ele se surpreende várias vezes com um trabalho que ele não faz e deveria ter feito, né? Nós temos a Operação Guardiões do Bioma, que é uma operação conjunta aí do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Justiça, não é? Então tem que ver com eles aí onde é que está havendo a falha, né? Os maiores índices nesse mês de abril foram lá no estado do Amazonas, né, naquela região sul do Amazonas, uma região complicada ali, ao longo da BR-230, ali, Humaitá, Apuí. Então tem que ver o que está havendo, onde é que nós estamos errando. Tem uma coleção de tragédias ambientais associadas à ação dos generais e dos militares que tomaram conta, por exemplo, dessa tarefa do desmatamento da Amazônia. Desde que o governo Bolsonaro assumiu, o desmatamento na Amazônia subiu 76%, quer dizer, é uma alta muito grande, é muito expressiva, não há nada a não ser a própria ação do governo que consiga explicar uma alta tão grande. Não temos na floresta um vírus que mata a árvore que apareceu lá de repente e provoca essa tragédia dessa forma. O que apareceu na floresta foi a gestão do governo Bolsonaro, né? E o general Mourão teve à frente por muito tempo do combate ao desmatamento e, na verdade, acabou só ajudando o crime ambiental. Márcio, você já falou um pouco da preocupação com o que está por vir, né? Porque o desmatamento segue um certo roteiro, envolve a ocorrência de queimadas entre agosto e setembro, principalmente. Um abril com desmatamento recorde sinaliza o quê em relação aos próximos meses que estão por vir, meses mais secos? Sinaliza que o crime ambiental na Amazônia está descontrolado, fazendo o que quer, na hora que quer, porque o governo, que é quem deveria, na verdade, combater esse crime, ele não é apenas omisso. O governo é parceiro do crime ambiental hoje. O crime ambiental nunca teve alguém tão ao seu lado e que o ajudasse tanto quanto esse governo que está aí. O presidente da República mesmo disse que a intenção dele, à frente da presidência, era passar a foice no IBAMA. Ele fez isso. Ele paralisou, por exemplo, o Fundo Amazônia, um fundo que tem 3 bilhões de reais depositados aqui no Brasil, no BNDES, dinheiro para combater desmatamento, está lá parado, porque o governo não quer combater desmatamento. Paralisou ações de campo contra madeireiros, contra garimpeiros, ofereceu para eles várias facilidades, né, diminuiu a exigência de documentação para exportação de madeira ilegal do Brasil, por exemplo. Eu acho que o maior flagrante que a gente tem da associação, parceria do governo federal com o crime é a figura do próprio ex-ministro Ricardo Salles, né? Um ministro que foi acusado pela Polícia Federal, no STF, de associação ao crime, de facilitar exportação de madeira ilegal. Ele responde a 9 crimes, né, no Supremo, todos eles ambientais e todos eles ligados à facilitação do crime ambiental no país. Portanto, o que a gente tem, na verdade, é uma situação hoje na Amazônia em que, se você for fiscal do IBAMA ou se você for uma árvore, você corre riscos.
se você for um criminoso ambiental, você está muito seguro e amparado pelo governo. Agora, a gente sabe que na Amazônia tem muita terra pública, né? Terra pública, inclusive terra indígena. A gente consegue dimensionar o quanto desse desmatamento que ocorreu ao longo de 2022 e também progressivamente de 2019 para cá tem ocorrido nas áreas públicas, nas terras da União e em terra indígena? Conseguimos, inclusive no desmatamento do ano passado, as áreas públicas de todos nós brasileiros, que são áreas sem destinação, né? Aquelas áreas que não pertencem nem a grupos indígenas, nem a uso coletivo da terra, por exemplo, a assentamentos rurais, são terras que estão ali à disposição do governo. Essas áreas foram responsáveis por mais de 1/3 do desmatamento da Amazônia. Isso daí é devido à grilagem de terras. É gente que foi lá e roubou terra pública. E ao fazer esse roubo, eles destroem a floresta, desmatam aquela floresta que está lá, para depois, em algum momento, tentarem entrar com pedido de posse de terra. É um crime, esse crime de grilagem de terra não é novo no Brasil, mas ganhou muito impulsionamento nos últimos anos, porque vem achando uma facilidade muito grande em fazer essa ação de desmatar e depois ter a titulação de terras. Só para a gente dar uma ideia para quem está em casa, nos últimos 15 anos, esse desmatamento atingiu pelo menos 10 quilômetros próximo, né, à área de proteção. Ou seja, são reservas públicas, né, do governo, do município, do estado, do governo federal, enfim, terras indígenas. Esse avanço preocupa bastante, porque cada vez mais o desmatamento, a floresta vai caindo e se aproximando dessas áreas protegidas, né, o que não pode acontecer. Também mais do que dobrou a invasão, por exemplo, de garimpeiros em terras indígenas, né? E esse garimpo em terras indígenas, além de desmatar, ele causa um outro efeito perverso, que é poluir o rio. Os indígenas dependem dos rios que passam nas suas terras para pescar, a água que eles consomem, está tudo ali. Quando eles entram nessas áreas e poluem e desmatam, eles estão afetando de forma drástica a vida dessas populações. O desmatamento na Amazônia, muitas vezes, ele não acontece apenas, e não para apenas, como se fosse pouco, mas não para apenas na destruição de árvores. Ele vem acompanhado de violência, ele vem acompanhado de invasão de áreas, ele vem acompanhado de expulsar comunidades tradicionais que vivem em determinadas regiões e expulsar na bala, na força, né? O desmatamento ele tem uma parceria com todos esses outros crimes de violência e de destruição de vidas. E esse ano de 2022 tem um componente específico, que é o fato de ser ano eleitoral. Na sua avaliação, a fiscalização tende a ser ainda mais frouxa esse ano, justamente por causa da eleição? Tende a ser ainda mais frouxa, ninguém quer multar o seu eleitor. Então, normalmente a gente vê esse efeito. E o que está acontecendo esse ano é que está juntando uma situação já totalmente precária de fiscalização, porque o governo desidratou as agências de fiscalização, com um ano eleitoral em que, além de não serem multados, os desmatadores estão enxergando que pode haver uma mudança de governo e estão indo para o tudo ou nada. Estão derrubando árvores como nunca. Aliás, não só no chão da floresta, estão derrubando árvores lá e derrubando leis no Congresso, e ao derrubar dessas leis no Congresso, também cria um ambiente favorável para esses desmatadores. Só para a gente ter uma ideia, o Congresso Nacional analisa agora um projeto de lei que anistia todos os crimes ambientais de grileiros de terra no Brasil, e não só anistia o passado, mas dá para eles garantias que no futuro, caso eles pratiquem grilagem de terras, eles também vão ser anistiados e beneficiados. Quer dizer, um absurdo completo. E esse criminoso ambiental olha para todo esse cenário, se sente confortável e vai praticar os seus crimes sabendo que não vai ser importunado. Agora, Márcio, voltando a falar um pouco do DETER, você já mencionou, ele é um dado de alerta, e também mencionou o levantamento do Mapa Biomas, que revelou que desde 2019, 97% das áreas que recebem esse tipo de alerta não foram fiscalizadas. E aí vem a pergunta, então para que serve o DETER nesse momento? E se nesse contexto a gente não está desperdiçando dinheiro, já que o governo não fiscaliza as áreas nas quais foram identificados esses alertas? Na verdade, não desperdiçamos dinheiro nenhum com esse sistema
sistemas, o DETER e o PRODES, eles são os melhores sistemas de monitoramento de floresta que nós temos no mundo. É um sistema invejado por outros países e faz um trabalho de excelência de mostrar o que está acontecendo na nossa realidade, no chão da floresta, nesse patrimônio ambiental que é de todos os brasileiros. O desperdício público do dinheiro é quando nós temos um governo que não faz o que deveria fazer com os dados que esse sistema gera. O presidente do IBAMA, por exemplo, que foi afastado do cargo e que se declara um psicopata para exercer a função. Tem gestor que se sente constrangido com reportagem de jornal, etc. Eu não, sou um psicopata, não tô nem aí. Particularmente não tô nem aí. Operação da Polícia Federal, 90 dias de afastamento. Eu falei, beleza, licença prêmio, 90 dias afastado. Não tô nem aí, nem aí. Tô tranquilo. O presidente da República que sobe na tribuna da ONU para dizer que o problema do desmatamento ele é provocado pelos indígenas. Então, gente que mente, que é omissa, e é eles sim que arrastam para o ralo um dinheiro público precioso e é onde a gente desperdiça os nossos valores, os nossos impostos. Só para a gente ter uma ideia do tamanho do prejuízo que essa ação deliberada do governo a favor do desmatamento causa para nós, todos brasileiros, nós perdemos espaço internacional em muitas situações, principalmente no mercado, na nossa economia. O Brasil tem um acordo, Mercosul, um acordo com a União Europeia, que é um acordo de livre comércio, que não foi assinado por conta do desmatamento na Amazônia. Nós temos uma submissão do Brasil à OCDE, que é o grupo de países ricos do mundo, e o Brasil não consegue ingressar nesse clube também por conta de problemas ambientais. Temos vários supermercados e empresas europeias compradoras de produtos brasileiros que deixaram de comprar produtos porque não querem comprar produtos que podem estar manchados com desmatamento. Investidores que já declararam que vão tirar dinheiro daqui, quer dizer, é prejuízo para o nosso país, é diminuição da nossa capacidade de comercializar os nossos produtos internacionalmente. A gente se isola do mundo e isso devido à ineficiência desse governo que está aí. É ele que nos causa prejuízo e é o pagamento de salário de gente que contribui com o desmatamento, que é desperdício de recurso público. Tema que é super controverso, bastante técnico, mas é importante, que o professor Carlos Nobre, inclusive, trata há muito tempo, que são os pontos de não retorno do desmatamento. Nessa toada que a gente vai, o ponto de não retorno na floresta amazônica já se aproxima, e o que isso quer dizer exatamente? Infelizmente se aproxima. Vamos pensar na Amazônia como se ela fosse um organismo vivo que tem os seus limites. O desmatamento é o que impõe, o ritmo do desmatamento é o que impõe esse limite para a Amazônia. O professor Carlos Nobre calcula que em qualquer lugar entre 20% e 25% da floresta derrubada, a floresta entra num ponto de colapso. É quando ela começa a perder as suas características naturais e o processo de desmatamento ele se acelera e o de regeneração ele começa a ficar extremamente prejudicado. Portanto, a floresta não consegue mais repor aquilo que perdeu para as motosserras. O prejuízo para o país seria imenso, quase que incalculável, porque a Amazônia é uma verdadeira bomba d'água para o restante do Brasil e da América do Sul. Grande parte da chuva que cai sobre a agropecuária brasileira vem direto da Amazônia. Essa chuva também é a chuva que abastece os reservatórios das hidrelétricas que fazem chegar luz nas nossas casas. Sem a Amazônia, o estoque, essa quantidade de chuva vai diminuir, nós vamos ter prejuízo na produção de comida, nós vamos ter prejuízo na geração de eletricidade do país, os danos econômicos, os prejuízos seriam imensos, devastadores. O Brasil, o PIB brasileiro, ele tem muito de Amazônia. Cada vez que a gente desmata, derruba essa floresta, a gente contabiliza prejuízos e retrocessos, principalmente do ponto de vista econômico, sem contar o que acontece para as populações, como, por exemplo, os indígenas, que dependem da floresta diretamente para viver. Resumidamente, os extremos climáticos se acentuam não só em força, também como em repetição, no momento que a floresta começa a perder suas características originais naturais, Exatamente. E a Amazônia, ela tem um outro papel extremamente fundamental no equilíbrio do planeta inteiro. Só para a gente ter uma ideia, a Amazônia, ela estoca uma quantidade de carbono, e o carbono é o principal gás que causa o efeito estufa, o aquecimento global. Então a gente estoca ali na floresta cerca de 5 anos de todas as emissões globais. Nós temos o Acordo de Paris, que coloca ali uma meta que é manter o planeta aquecido até no máximo
1,5 graus. Se a gente desmatar toda a Amazônia, o carbono que está estocado nela e que vai para a atmosfera coloca a perder essa meta do Acordo de Paris. Portanto, a Amazônia é um ponto-chave, é fundamental para a gente manter a estabilidade climática do planeta. Cada árvore que cai na Amazônia, a contabilidade a mais no efeito, na causa dos gases que provocam o aquecimento do planeta. Mais de 330 empresas, organizações da sociedade civil e representantes de entidades indígenas mandaram hoje uma carta para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e também para parlamentares republicanos e democratas para pedir urgência na proteção das florestas. Isso diante do aumento dos índices de alertas de desmatamento na Amazônia. Márcio, um grupo de pesos pesados da indústria, com apoio de lideranças dos povos indígenas e de organizações não governamentais, levou uma carta ao presidente americano Joe Biden e também ao Congresso dos Estados Unidos, com um pedido de criação de um fundo de 9 bilhões de dólares para a preservação de florestas tropicais em todo o mundo. Mas nesse cenário que a gente acabou de tratar aqui, qual a chance do Brasil ser beneficiado por iniciativas como essa nesse momento? Olha, nesse cenário que a gente está, o Brasil é inelegível, mesmo porque o recurso viria para cá e a gente sabe que não seria utilizado no combate ao desmatamento. Já temos recursos no Brasil para combate ao desmatamento que não são utilizados. Tem 3 bilhões de reais parados no Fundo da Amazônia, mais 500 milhões de reais parados no Fundo Clima. O problema nosso não é falta de dinheiro, o problema nosso é falta de governo, é falta de vontade. Portanto, na situação em que a gente vive, esses recursos estarão disponíveis, mas para outros países, para a Indonésia, por exemplo, Peru, Colômbia, outros países que têm florestas tropicais, mas não o Brasil. Então a gente vai desperdiçando oportunidades, o Brasil vai se isolando, ainda mais nessa agenda ambiental. Lembrando que o Brasil, o país Brasil, ele tem plenas condições de cumprir uma agenda positiva na área de meio ambiente, principalmente nessa área de desmatamento. Nós podemos zerar, por exemplo, o desmatamento da Amazônia e continuar o desenvolvimento do país. O Brasil tem áreas abertas já suficientes para dobrar a produção agropecuária sem derrubar mais nenhum palmo de floresta. Sabemos onde essas áreas estão, sabemos o potencial produtivo dessas áreas, o que precisa ser investido nessas áreas para que elas se tornem efetivamente um motor, uma propulsão de desenvolvimento do país sem o desmatamento. Então, nós temos tudo isso, esse conhecimento e essa possibilidade. O que nos falta realmente é governo e iniciativa positiva. Então, nós temos essa situação hoje criada no Brasil com um potencial muito grande. O Brasil é uma potência ambiental por natureza. O Brasil pode ser um dos únicos, ou o único país de dimensões continentais e das maiores economias do mundo a retirar carbono da atmosfera, ao invés de emitir, nós temos uma quantidade muito grande, uma diversidade muito grande de biomas, uma capacidade inacreditável e talvez única de aliar essa preservação à geração de energia renovável, com sol em abundância, com vento em abundância no país. Então é uma potência muito grande. O Brasil é como se ele tivesse ganho na mega sena ambiental, Nós temos um tesouro ambiental único aqui no Brasil, mas infelizmente o que a gente está fazendo é desperdiçando e jogando ele no lixo ao ver tanto o desmatamento, e não só o desmatamento, o governo também aprovou um pacote de incentivo a combustíveis fósseis e sujos no nosso país. Quer dizer, a gente só anda para trás naquilo que a gente teria tudo para ser uma liderança global. Márcio Astrini, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Márcio. Um abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço para todo mundo. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da CNN Brasil, da Jovem Pan News e do site Poder 360. A produção é da Vitória Alves e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.